segundo dia de reunião do PMO do mês de junho. Então, hoje, sexta-feira, 28 de maio, pontualmente às 9h30, conforme combinado. Vamos às apresentações que estão programadas para hoje. Só vou dar uma passadinha rápida na nossa agenda e como vai ser a nossa dinâmica de hoje. Então, conforme combinado, agora pela manhã, logo no início, a gente terá uma apresentação aí de um tema que foi discutido no CT-PMO-PLD, no que diz respeito aí às adaptações no processo de previsão de vazão para o uso do SMAP na segunda semana operativa. E em seguida, a gente vai fazer um mini bloco aqui, a gente segue com a apresentação sobre a previsão de afluências de curto prazo para os meses do horizonte de curto prazo desse PMO, junho e julho. A gente faz uma pausa, aí um intervalo de 5 minutos, voltamos então com os resultados desse PMO, faremos um novo intervalo e voltamos então com a leitura da ata da reunião e o encerramento desta reunião do PMO no seu segundo dia. Então, vamos lá, vamos à primeira apresentação sobre o tema discutido no CT-PMO-PLD. Passo a palavra, então, para o Hugo e para o Felipe, que farão a apresentação. Então, Hugo e Felipe, bom dia. Fiquem à vontade para realizar a apresentação de vocês. Bom dia a todos. Vamos só abrir aqui a apresentação. Então, a gente já falou com vocês ontem, né, sobre a entrada do SMAP na previsão de vazões da segunda semana operativa, e agora a gente vai explicar as alterações, né? Não são alterações significativas, apesar de parecer, dado que a gente vai entrar com uma semana de SMAP, mas a gente vai ver que são pequenos ajustes que a gente vai fazer em alguns arquivos, nada muito grande. Então, a primeira alteração vai ser no próprio SMAP, no arquivo de inicialização, né? Para cada passivo de SMAP, a gente tem uma inicialização. No arquivo de inicialização, a gente vai trocar o flag de 14 para 19 dias. Creio que na bacia do contista 12 dias também, vai para 19 dias todos as bacias vão ficar com esse flag de 19 dias. É a única alteração de dado de entrada no SMAP ONS. A gente já está disponibilizando as rodadas sombra diariamente. Ontem já foi, hoje também vai, com as rodadas de 19 dias. Tá? Então, traz no aplicativo SMAP, a única alteração é nesse arquivo de entrada para as bacias, trocar de 14 para 19 dias. E como é que isso vai refletir no STR, no arquivo do Previvaz? Bom, agora a gente vai passar de ter 19 dias de previsão, mas a gente só vai usar as 2 primeiras semanas. Aqui foi a previsão para 19 dias feitas para Camargo. Então, se a gente pegar a primeira semana, tirando a média do dia 29 ao 4, que a gente vê que é aqui a semana 23, que é a próxima semana prevista, uma média de 47. A próxima semana, do dia 5 ao dia 11, uma média de 45. Esses valores vão ser inseridos no STR, né, que é a semana 18, semana 19, 20, 21, 22. Na semana 23, o 47. E na semana 24, o 45. Atualmente, como seria feito? Até 47, aqui já seria previsão do Previvaz. O que a gente está fazendo é simplesmente inserir uma semana a mais no STR. Não muda esse comportamento do STR. Né? Então, todo agora vai ter, em vez de ter uma semana prevista à frente, vai colocar mais uma semana e o Previvaz parte da terceira semana em diante. Não tem nenhuma outra alteração também para o Previvaz, só a inclusão de mais de um valor para a segunda semana prevista. Em termos do CEPINS, né, também foi uma dúvida que teve lá no CT, vai ter uma mudança também, não é uma mudança significativa. Atualmente, como a gente faz? A gente usa a primeira semana, né, para Três Marias e Queimado do SMAP e completa com Previvaz até o final do horizonte. Bom, como agora a gente vai ter 19 dias de previsão do SMAP e o CEPINS vai manter a previsão para o Nordeste em 15 dias, não faz mais sentido a gente completar com o Previvaz. Então, como será feito? A gente vai completar com o Previvaz, com o SMAP, desculpa, que é botar os 9 dias do SMAP e vai repetir o último valor do SMAP até o fim do horizonte. Essa repetição não tem impacto, porque ela está fora do período de previsão do CEPINS para a gente. A gente faz previsão do CEPINS para 2 semanas e isso vai se manter. Os arquivos do CEPINS para o Nordeste, 168, 169, até o 178, vão se manter com 2 semanas previstas. Né? Então, a gente vai padronizar todo mundo com 2 semanas de previsão, seja CEPINS, seja SMAP. Então, a gente vai repetir aqui que está fora do horizonte, só para poder preencher, porque o aplicativo CEPINS atualmente
faz um bloco aqui de 30, 31 dias. Então, é só para poder o programa mesmo fazer a rodada. Aqui, esses valores aqui não interferem no resultado, estão fora do que é de propagação. Né? O dia 15 aqui, que a gente está repetindo, não está nem na nossa previsão mais. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, aqui está um resuminho. O CEPIM vai continuar realizando previsão 2 semanas à frente dos postos do Nordeste. Isso é bom sempre reforçar com vocês. Não vai entrar uma terceira semana para os postos do Nordeste. A gente vai usar os 19 dias de previsão dos macro-ONS, no CEPINS, e vai completar o horizonte repetindo o último valor. Tá? Essas são as alterações necessárias para rodar a segunda semana. Então, a gente vê que são alterações pequenas, um arquivo só no aplicativo SMAP. No STR, a gente já faz 2 semanas à frente para os arquivos. Para o posto 68, a gente vai padronizar, colocar 2 semanas à frente no STR para todo mundo. E no CEPINS, a gente vai facilitar, que a gente não vai ter que mais rodar o Parivaz para poder completar no CEPINS. Vai usar só o SMAP. Então, são mudanças pontuais que a gente vai fazer nesses 3 arquivos, nesses 3 programas. Tá? E nada novo, nada que já não é feito, não tem nenhuma metodologia, nenhum programa, nada que seja desconhecido de vocês. Agora eu passo a palavra para o Felipe para explicar um pouquinho como é que foi a construção do SMAP da segunda semana, como isso foi discutido no CT, como se deu esse processo aí que já vem de um bom tempo. Então, Felipe. Obrigado, Hugo. Bom dia a todos. Pode passar o slide, Hugo, por favor? Eu vou contextualizar rapidinho como ocorreu esse estudo no âmbito do CT, PMO, PLD, né? Atualmente, o aprimoramento da previsão de vazões, né, ela tem ocorrido pela expansão espacial do modelo SMAP-ONS, né, que a gente tem visto que ele dá previsões melhores do que o modelo Previvaz para a primeira semana, né? Mas até o momento ele só tem feito previsões, só tem sido utilizado para fazer previsão para a primeira semana operativa, né? Então, visando aprimorar, fazer uma extensão temporal do uso do modelo SMAP-ONS, né, foi instalado no âmbito do CT, PMO, PLD, o GT SMAP, né, que inicialmente visava utilizar o modelo SMAP até o final do primeiro mês operativo. Então, esse daqui foi o cronograma de trabalho do GT SMAP, né? Aqui nós destacamos as 3 reuniões que tiveram, né? A gente começou esse estudo em agosto do ano passado, tivemos uma primeira reunião no final de setembro, uma segunda reunião com os agentes aqui no início do ano, em janeiro, e essa semana nós encerramos com a terceira reunião. Pode passar um slide, por favor? Então, né, no âmbito CT-PMO-PLD, né, o GT SMAP buscava aprimorar a previsão de vazões e geração de cenário do primeiro mês operativo. Inicialmente, né, a gente mostra aqui nesse esquema a metodologia vigente. O SMAP é utilizado com chuva prevista na primeira semana e, a partir da segunda semana, o Previvaz é utilizado, da segunda até a sexta semana. Então, a proposta inicial do GT SMAP era utilizar a chuva prevista até o final da segunda semana e, a partir da terceira semana, seriam simulados cenários históricos com a chuva verificada de 2006 até o ano anterior à simulação. Assim como é feito, por exemplo, nos estudos prospectivos que são apresentados aqui no PMO, né? E durante a segunda reunião, né, em que foi apresentado os resultados intermediários do estudo, né, verificou-se que o maior ganho, né, do uso do modelo SMAP ocorria até a segunda semana operativa. Então, surgiu uma proposta até por parte dos agentes mesmo, né, de se utilizar, de se testar o uso do modelo SMAP-ONS até a segunda semana operativa e, a partir da terceira, utilizar o Previvaz. Então, nesse estudo do GT SMAP, né, nós analisamos
é um período desde o PMO de maio de 2017 até junho de 2020, e ele continha, né, as previsões com o uso do modelo SMAP-ONS para todas as bacias existentes até o PMO de novembro de 2020. Ou seja, até antes do Madeira entrar. Já havia entrado o Tocantins, Madeira estava fora desse estudo. Próximo slide, por favor. Então, através de diversas métricas, né, a gente avaliou o uso do modelo SMAP-ONS comparando com a metodologia vigente, né, que seria, aqui na primeira semana, todos usam o modelo SMAP-ONS, né, e a partir da segunda semana, aqui a segunda semana seria o SMAP contra o Previvais, e a partir da terceira, né, é o Previvais vindo da segunda semana, o Previvais vindo da primeira semana, né? Então, as bolinhas verdes, elas indicam que a metodologia proposta foi superior à metodologia vigente, e as bolinhas vermelhas indicam que a proposta era inferior à metodologia vigente. Então, como pode ser observado, né, na grande maioria das bacias aqui, a segunda semana ela foi aprimorada, né, quando utilizou-se o modelo SMAP-ONS com chuva prevista. E como a segunda semana tinha previsões melhores, né, o próprio Previvais, a partir da terceira semana, gerava previsões melhores do que originalmente, né? A gente vê que, para a grande maioria das bacias em todo o horizonte, né, a gente tem um aprimoramento da qualidade dessas previsões. Okay? Então, foi deliberado na comissão gestora do CT-PMO-PLD que essa metodologia do SMAP até a segunda semana era mais adequada, então, com isso, ela foi aprovada, né? E, para quem quiser maiores detalhes sobre esse estudo, existe a página do GT SMAP aqui no CT-PMO-PLD, na página do CT, em que pode ser encontrado o relatório do estudo, né, que a gente divulgou na segunda-feira. Ainda estamos com um período de contribuição. Quem quiser lê-lo e avaliar, pode enviar a contribuição até o dia 4 de junho. Ok? Então, com isso, eu encerro a minha apresentação aqui. Agradeço a todos. Juliano, volta a palavra para você. Obrigado, Felipe. Obrigado a você. Obrigado ao Hugo pela apresentação. A gente aproveita, então, ainda neste bloco e vamos à apresentação sobre a previsão de influências para o horizonte desse PMO. Quem estará conosco hoje é a Lilian. Lilian, bom dia. Fica à vontade para fazer a apresentação. Obrigada, Juliana. Bom dia a todos. Então, dando prosseguimento à nossa apresentação da previsão e geração de cenários de vazões, começando pelo subsistema Sudeste. As previsões em maio, nós obtivemos previsões entre 61% e 64% da MLT, com um fechamento estimado de 62% da MLT, sendo o terceiro menor maio do histórico. Olhando agora para a previsão de junho, nós temos aí a ENA em recessão ao longo das semanas, uma previsão mensal de 20.414 megawatts médios, 63% da MLT, sendo o menor junho do histórico. Olhando agora o acompanhamento de ENAs para as bacias mais importantes desse subsistema, nós temos para a bacia do Rio Grande um comportamento de estabilidade ao longo das semanas e uma previsão mensal de 43% da MLT. Já para a bacia do Paranaíba, nós temos um comportamento de recessão ao longo das semanas e uma previsão mensal de 51% da MLT. Para a bacia do Tietê, nós temos uma elevação para a primeira semana, que se mantém mais ou menos também em formato estável ao longo das outras semanas, uma previsão mensal de 54% da MLT.
Para a bacia do Paranapanema, nós temos um comportamento mais de ascensão das ENAs gradualmente, né, ao longo das semanas, uma previsão mensal de 49% da MLT. Para a bacia do Paraná, nós temos uma previsão mensal de 54% da MLT. Olhando agora o subsistema sul, para o mês de maio, nós tivemos uma previsão que começou com o seu valor máximo no PMO, de 26% da MLT, e ao longo das revisões foi gradualmente descendo, chegando ao seu valor mínimo na revisão 3, de 21% da MLT. O fechamento estimado para o mês de maio é 25% da MLT, sendo o nono menor maio do histórico. Para a previsão de junho, nós temos uma característica de ascensão dessas ENAs ao longo das semanas, uma previsão mensal de 5.626 megawatts médios, 54% da MLT, sendo o 25º menor junho do histórico. Para a bacia do Iguaçu, nós observamos então esse mesmo comportamento de ascensão ao longo das semanas, uma previsão mensal de 39% da MLT. Da mesma forma, na bacia do Uruguai, tendo uma previsão mensal de 64% da MLT. Olhando agora o subsistema Nordeste, nós temos uma previsão que alcança seu valor máximo na revisão 1, com 40% da MLT, e seu valor mínimo na revisão 3, com 36% da MLT. O fechamento estimado para o Nordeste no mês de maio é de 37% da MLT, sendo o quarto menor maio do histórico. A previsão de junho para o Nordeste ficou, então, esse comportamento também de recessão ao longo das semanas, tendo uma previsão mensal de 1.748 megawatts médios, 38% da MLT, sendo o quarto menor junho do histórico. Observando o acompanhamento de ENAs para a bacia do São Francisco, nós temos uma previsão mensal de 38% da MLT. No subsistema norte, para o mês de maio, nós começamos a previsão do PMO com 78% da MLT, seu valor mínimo, alcançando o seu valor máximo na revisão 2 e revisão 3, com 87% da MLT. Temos o fechamento estimado para o mês de maio de 85% da MLT, sendo o 29º menor maio do histórico. Olhando agora a previsão para o mês de junho, nós temos também este comportamento de recessão das ENAs ao longo das semanas, uma previsão mensal de 8.199 megawatts médio, 77% da MLT, e sendo assim o 21º menor junho do histórico. Observando o acompanhamento de ENAs para a bacia do Tocantins, nós observamos este comportamento de recessão ao longo das semanas e uma previsão mensal de 63% da MLT. Olhando agora um panorama geral do SIM, nós temos a maioria das bacias para o mês de junho alocadas na faixa abaixo de 80% da MLT. O destaque para as bacias do norte, de maneira geral, que se encontram na faixa de 80% a 120%, como a bacia do Araguari, do Madeira, Tapajós, além também das bacias do Parnaíba, Itabapoana e Manso. Na faixa acima de 120%, nós temos ainda as bacias de Itiquira, Santo Antônio do Jari e Balbina. Olhando agora a previsão mensal para os subsistemas, de maneira discretizada pelas semanas, nós observamos aí que para o subsistema Sudeste, Norte e Nordeste, o seu valor máximo da previsão se encontra na semana 2. Então, o Sudeste começando com a previsão da semana 1 de 61%, sobe até 65% na semana 2, um comportamento de recessão até a semana 4, atingindo seu menor valor de 60% da MLT, e terminando a semana 5 com 62%. Já para o subsistema Sul, começa com seu valor mínimo
que é 34% da MLT, possuindo um comportamento de elevação dessas zenas até a semana 4, atingindo 67% e se mantendo estável para a semana 5. Já para o subsistema Nordeste, nós começamos a semana 1 com 36% da MLT, atingindo o seu maior valor na semana 2 de 40% da MLT, em seguida um comportamento de recessão até os 36% da MLT. Para o subsistema Norte, nós começamos a semana 1 com 76% da MLT, a ascensão para a semana 2 com 88% da MLT e também esse comportamento de recessão até a semana 4, que atinge 65% da MLT. E se mantém praticamente estável para a semana 5. Olhando o valor esperado para o subsistema Sudeste, nós temos 63% da MLT, com seu limite inferior de 56% e seu limite superior de 70%. Para o subsistema Sul, nós temos um valor esperado de 54%, variando entre 28% e 84% da MLT. Para o subsistema Nordeste, nós temos o valor esperado de 38%, variando entre 35% e 41% da MLT. E para o subsistema Norte, nós temos o valor esperado de 77% da MLT, com variação de 69% a 84% da MLT. Então, olhando agora os cenários de vazões, a partir da previsão mensal feita para o mês de junho, nós obtivemos os cenários para o mês de julho, considerando os 1.000 cenários gerados agregados em 503 aberturas. Então, para o subsistema Sudeste, observamos que a maioria dos cenários, sobretudo a faixa de 50% a 70% da MLT, estão alocados 65% dos cenários. Para o subsistema Sul, 59,1% dos cenários estão alocados na faixa abaixo de 50% da MLT. Para o subsistema Nordeste, também temos a faixa de menor que 50% da MLT, abrigando aí a maioria dos cenários, 78% dos cenários. E o subsistema Norte, onde temos 49,5% dos cenários alocados na faixa de 70% a 90% da MLT. Aqui encerro, então, a apresentação e agradeço pela atenção de todos. Obrigado, Lilian. Obrigado pela apresentação. Então, a gente faz o nosso primeiro intervalo. Voltamos a seguir com as respostas às perguntas postadas no fórum e com o prosseguimento da nossa reunião com as demais apresentações. Até daqui a pouco. Muito bem, voltamos ao nosso primeiro intervalo. Vamos, então, ao nosso fórum. Algumas perguntas já foram postadas lá. A gente começa com a pergunta do Rômulo Camargo, da Copel GIT. Rômulo, ontem, ao final da reunião, você tinha feito uma pergunta, a gente respondeu, mas aí, quando encerrou a reunião, eu vi que você tinha feito uma outra consideração, que a nossa resposta não tinha ficado clara, porque a pergunta, você deixou claro o que você queria saber. Então, eu vou refazer a pergunta como você fez agora, e a gente passa para o Thiago aqui da programação diária complementar a resposta. Então, vamos lá. Sua pergunta de hoje, então, Rômulo, ontem você perguntou, sobre os níveis iniciais de armazenamento dos reservatórios para o D100. Ele gostaria de saber de onde vem a fonte dos dados, dos agentes ou do ONS. É isso, então, Rômulo. Então, passo a sua pergunta novamente para o Thiago. Thiago, bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia, Rômulo. Primeiramente, desculpa por não ter entendido direito a sua pergunta ontem. A gente respondeu para você ontem. Aonde você encontra no site do Sintegre, onde é publicado essas informações antes da rodada do D100. O D100 termina, tem a janela de execução que a gente consegue publicar ele geralmente entre meio-dia e 4 horas da tarde, mas mais de manhã cedinho, por volta de 9, 10 horas, a gente publica esses níveis de partida para todos os agentes terem acesso. Eu mostrei ontem onde você consegue acessar no Sintegre esses dados. Agora você quer saber como foram construídos esses dados de níveis de partida. Todo dia pela manhã, a gente consolida
as vazões verificadas, os níveis verificados para todas as usinas que os agentes enviam para a gente via sistema SAGIC. Desculpa, SAGIC não, na verdade vai ser o SADI. Via SADI, a gente consolida todos os dados verificados e observados do dia anterior. A gente precisa fazer uma projeção de como que vai ser as defluências e os níveis no dia corrente. A gente não tem o que vai acontecer, a gente só tem o verificado no dia anterior. Eu tô no dia, por exemplo, hoje eu estou no dia 28, eu quero saber como que vai terminar o dia 28, se o dia 28 ainda está acontecendo. Eu tenho o dia 27 fechado de verificado, a partir os dados verificados do dia 27, a gente faz uma simulação hidráulica com o simulador HidroExpert. A simulação hidráulica, ela considera as regras de operação, as políticas operativas, considera as restrições que estão cadastradas no FSAR, e a gente faz uma simulação hidráulica para o dia corrente, para a gente conseguir encontrar qual o nível dos reservatórios no final do dia corrente e sim dar a partida para o DECEM para o dia seguinte, no caso, o dia 29. Ou seja, resumindo, a gente parte dos dados verificados que os agentes nos fornecem via SADI, via o sistema de coleta de informação hidráulica, executa uma simulação hidráulica para encontrar qual vai ser o nível no final do dia corrente, que vai ser o nível de partida para o DECEM do dia seguinte. Espero ter respondido sua questão. Qualquer dúvida, Ron, pode enviar para a gente tenta esclarecer melhor, pode enviar por e-mail se for um pouco mais elaborado, mais extenso, que a gente precisa fazer alguma pesquisa, mas agradeço novamente e devolvo a palavra para você, Juliana. Muito obrigado. Obrigado, Thiago. Seguimos aqui. A pergunta agora do Gustavo Caixeta, da Nova Energia. Ele pergunta se a rodada sombra com as alterações do SMAP serão apenas do SMAP ou será de todo o processo até a geração dos arquivos de vazões para o DECOMP, ou seja, incluindo o PREVs. Então, Hugo, você pode retornar aí e esclarecer a dúvida do Gustavo? Bom dia, então. Gustavo, a princípio a gente só vai disponibilizar os MAP, assim como quando entra os MAP novo, a gente não publica os STRs relacionados a ele, tá? Então, a princípio, só vai ter rodada sombra nos 19 dias dos MAP. Obrigado, Hugo. Seguimos, então, a uma consideração aqui do Yuri Moreira, da Indra Energia. Ele diz o seguinte, ele gostaria de salientar que a metodologia de previsão de vazões com o SMAP não teve ampla aprovação dos agentes, visto o curto espaço de tempo para análise do relatório, destoando do tom de colaboração entre as partes envolvidas no processo do GT-SMAP. Ressalta ainda que, em momento algum, foi solicitado tempo para a implementação operacional do processo e sim tempo para análise dos dados apresentados na reunião, visto que, em mudanças semelhantes acontecidas anteriormente, aconteceram erros que só foram percebidos quando testados pelos agentes. Então, está registrado aqui, Yuri, tá bom? Seguimos mais uma questão do Bruno Couto, da W7 Energia. Ele pergunta o seguinte, prezado, bom dia, né? No GT-SMAP foi levantada a possibilidade de se fazer o shadow dessa nova metodologia em junho e julho, com a entrada para agosto. Gostaria de saber o cronograma que se estabeleceu de fato. O Felipe, durante a apresentação, ele já esclareceu esse ponto, Bruno, mas a gente chama o Felipe de novo para ele tentar deixar mais claro essa questão do cronograma. Felipe. Obrigado, Juliano. Bom dia, Bruno. Só para esclarecer, o GT-SMAP ele não tratou da operacionalização dessa metodologia, né? A operacionalização não estava nem no cronograma de trabalho. O GT-SMAP ele apenas visa estudar a metodologia e aprová-la, né? Então, essa operacionalização é dada aqui no âmbito do PMO. Não sei se o Hugo ou a Simone querem comentar algo mais sobre isso. Ok? Ok, Felipe. Então, ok, Juliano, obrigado. Ok. Obrigado, Felipe. A gente segue aqui, então. Vamos a uma questão do André Duque, da Comerc. Ele diz que no PMO de maio esperava-se um acréscimo na capacidade de escoamento de energia envolvendo o submercado Nordeste a partir de junho. No entanto, ontem foi informada a postergação desse ganho para julho. Poderiam comentar melhor o que ocasionou este atraso e a percepção de risco do INS com relação à real conclusão desse novo cronograma? André, como você disse, essa informação já foi passada ontem aqui durante a apresentação dos colegas da área de planejamento elétrico aqui de curto prazo. Então, a gente pede
nós não temos hoje representantes dessa gerência, então a gente pede para você revisitar a apresentação ontem, onde isso foi esclarecido, ou então encaminhar essa dúvida via central de relacionamentos que a gente vai repassar para a equipe do elétrico, como eu falei, de curto prazo, lá do planejamento elétrico, e eles vão te responder com mais calma, se porventura ainda ficou alguma dúvida, tá bom? Uma consideração também aqui do Bruno Belotti, da Targus. O Bruno diz o seguinte, ele gostaria de pontuar uma reclamação. Vamos lá, então, Bruno. O Deck New Wave definitivo ontem foi divulgado em torno de 18 horas e 55 minutos, sendo devidamente encaminhado e-mail e aviso através da ferramenta Webhook, indicada pelo INS aos agentes para acesso automático aos arquivos a serem disponibilizados. Entretanto, às 20h15, foi disponibilizado um novo conjunto de dados, alterando no arquivo celas.dat a data final do uso do civil conjuntural da UTE Figueira. Entretanto, essa atualização não foi informada por e-mail ou webhook, ficando acessível apenas àqueles que acessam o site continuamente através de robô ou alternativa semelhante, que segundo o Bruno, né? Se a intenção do INS é cada vez menos os agentes acessem sua página diretamente e continuamente congestionando sua rede, é imprescindível que seja garantido o correto funcionamento da solução alternativa oferecida pelo mesmo. Falhas como essa não podem ocorrer. Obrigado. Bruno, então, fica aqui registrado e a gente pede, por gentileza, que você encaminhe essa sua reclamação para a nossa central de relacionamento para que ela fique devidamente registrada, além desse momento aqui, que também já está registrado, né? Mas que a gente possa dar os devidos encaminhamentos internos aqui para a gente verificar o que aconteceu e a gente trabalhar para que isso não volte a ocorrer. Tá bom, Bruno? A gente agradece aqui esse seu ponto. Seguimos aqui, mais uma questão, agora do Vitor Hugo, da Gold Energia. Ele diz o seguinte, se a gente poderia explicar o motivo de ter se conseguido no mês passado manter os limites da RE 447 em 8.000, sem mudança aparente nas premissas, com exceção da estimativa de geração para Belo Monte, esses valores terem sido reduzidos na revisão diária de junho para 6.000. Entendemos que no New Wave é necessária a estimativa de geração da UHE Belo Monte para o cálculo desses limites no arquivo sistema.dat. Mas no modelo Decomp, esse limite não deveria ser mais próximo da realidade, especialmente quando sua redução não resulta em aumento de outro limite, FNS ou FNS, por exemplo. Então, Vitor, como eu falei até na resposta ao André Duque, há instantes atrás, a gente não conta agora com a participação dos colegas do planejamento elétrico de curto prazo, mas isso foi explicado ontem, inclusive numa resposta que o João Marco fez para um dos colegas, eu não vou me lembrar quem exatamente, fez exatamente nesse sentido. Então, só assim, vou tentar explicar assim, de forma bem ampla, mas isso tem a ver com o regime hídrico do norte, especialmente do Xingu. Em maio não é esperado nenhuma redução, por isso o limite em 8.000. No mês de junho, já assim, ao longo do mês de maio a gente já viu uma redução, mas ao longo do mês de junho começa uma redução nas afluências a Belo Monte bastante significativas e sempre nesse período já se começa essa transição e a gente tenta aproximar. Então, justamente isso a gente faz. A gente aproxima da realidade, lançando mão de algumas premissas que ainda são necessárias e, então, a indicação de junho para esse limite de 6.000. Tá? Então, de forma bem ampla, é isso que foi comentado ontem, que foi comentado ontem pelo João e eu volto a frisar hoje. Se porventura não ficou claro, a gente pede para você encaminhar, então, a sua dúvida via central de relacionamento para a gente tentar responder melhor. Tá bom, Vitor? A última dúvida que foi postada no fórum antes do nosso retorno, agora do Alessandro Dutra, lá da Petrobras. O Alessandro diz o seguinte, após as últimas notícias sobre a situação hídrica crítica no SIM, ainda não ficou claro como será a política operativa para o mês de junho. Defluência em Xingó e Porto Primavera, depressionamento da usina de Furnas, operação da hidrovia e despacho termoelétrico. Gostaria de saber o que o CMSE definiu e, consequentemente, a previsibilidade na operação. Então, Alessandro, conforme comentado pela Cândida ontem, né, ela deu um panorama geral, falou aí das solicitações, dos estudos, das simulações que o INS fez aí para o CMSE, numa reunião extraordinária. Então, essa reunião realizada ontem, o CMSE
vai publicar a ata aí com as suas deliberações, e uma vez publicada essa ata, ela vai ser pública, então vai ser de conhecimento amplo e restrito, e a partir disso, então, o INS vai tomar as devidas providências junto às demais. Assim, é o primeiro passo, né? É a deliberação do CMSE, e a partir disso, então, serão dados os próximos passos, né? Com relação às flexibilizações de restrições hidráulicas, temos um contato com a ANA, então há um caminho ainda a ser percorrido. Mas a primeira coisa aqui, respondendo à sua pergunta, a ata do CMSE deve ser publicada em breve, e então com as deliberações, e ela vai ser pública. Então essas informações já serão de conhecimento geral, tá bom? E a partir disso, então, o INS vai tomar as devidas providências. Tá ok, Alessandro? Então, a gente fechou esse bloco agora. Vamos dar seguimento à nossa reunião agora com os resultados desse PMO. Então, quem vai passar os resultados hoje para a gente vai ser a Diana. Diana, então, mais uma vez, bom dia. Fica à vontade aí para fazer a apresentação. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos que estão acompanhando essa reunião mais expedita, né, que é de ontem. Então, aqui eu vou entrar um pouquinho nos principais resultados do modelo Decomp, só lembrando que os resultados já estão publicados. A gente divulgou aí ao longo da madrugada, então o fórum também já está aberto para envio de perguntas, e a gente já está recebendo algumas perguntas aqui pelo e-mail também, que a gente responde em seguida. Então, entrando aqui direto nos resultados, né, são os principais resultados, a gente já chega direto no CMO, né, qual foi o CMO que a gente obteve agora para esse PMO de junho, especificamente para a primeira semana operativa, de 29 de maio até 4 de junho. E observando aqui o CMO aqui dos subsistemas Sudeste e Sul, dá para ver que eles ficaram acoplados em todos os patamares de carga, assim como o Nordeste e Norte também. Então, dividindo aqui o SIM em dois grandes sistemas, né? É só uma comparação, assim, adicional em relação ao CMO da última revisão do PMO de maio, vendo aqui a média semanal para o subsistema Sul e Sudeste, que já estavam acoplados também na última revisão, houve uma elevação de cerca de R$ 37 por megawatt-hora, e para o Nordeste e Norte, uma elevação de cerca de R$ 10 por megawatt-hora, e esses subsistemas já estavam acoplados também em todos os patamares na revisão 3. Aqui no cantinho a gente tem o diagrama, né, um bolotário, né, um diagrama com os subsistemas, e aqui a gente indica também quais foram os limites de intercâmbio que atingiram o valor máximo, e aí, observando esses limites de intercâmbio, a gente até entende um pouco por que os subsistemas ficaram desacoplados aqui, né? Então, no patamar de carga pesada, os limites que atingiram o valor máximo foi o bipolo, de Xingu Estreito, Xingu mais Terminal Rio, aqui o bipolo do Norte e Sudeste. Pegou também no valor máximo da FNS Magnese, além da NES também. No patamar de carga média também pegaram esses mesmos patamares, e no patamar de carga leve pegou a NESE, o bipolo também, e aqui o FNS conjuntural, né? Só lembrando que os limites conjunturais a gente considera os desligamentos que são previstos para a primeira semana operativa, e desligamentos que impõem alguma restrição nesses limites de intercâmbio. Então, nesse caso aqui, como pegou só no conjuntural do FNS na leve, tinha uma redução desse limite por conta de uma intervenção prevista aí para acontecer na primeira semana. Então, aqui, de maneira geral, dá para observar, então, que os limites, o intercâmbio aqui de energia, aqui, o recebimento do Sudeste foi esgotado. Dado isso, Nordeste e Norte acoplados e separados, né, diferentes dos CMOs do subsistema Sudeste e Sul. Aqui embaixo a gente tem já aqui o acompanhamento do armazenamento, né, o armazenamento inicial considerado no estudo, e qual é a previsão do Decomp para a gente finalizar o mês de junho. Esse nível inicial já foi informado na apresentação de ontem, são níveis informados pelos agentes, teve até uma comparaçãozinha com os últimos níveis verificados, só para a gente ver a questão se está similar, se está aderente ao verificado, está bem aderente. Então, são esses valores aqui indicados
para o início do estudo. E a previsão do Decompre é que a gente finalize o subsistema Sudeste em junho com 28,8%, subsistema Sul com 69,8%, Nordeste com 54,2% e o Norte com 83,3%. Só lembrando que aqui a gente tem indicação também do LI, que é um caso que a gente roda com limite que a gente chama de limite inferior, que são com vazões com cenários um pouco mais pessimistas, e o LS, que é o limite superior, com cenários mais otimistas, então não é só a título de sensibilidade. Então, com base nesse CMO obtido pelo Decomp para a primeira semana operativa, então o Decomp indicou uma geração térmica de aproximadamente 10,7 gigawatts médios para a primeira semana operativa. Vale a pena lembrar, é sempre bom ressaltar que esse despacho do Decomp que a gente traz aqui é sempre um despacho referencial, indicado pelo Decomp, é bom sempre frisar. No modelos energéticos, a gente não considera despacho por garantia energética, e, além disso, o despacho por ordem de mérito ele é dado pelo DECEM desde janeiro de 2020, então é apenas um despacho referencial. Então, aqui a gente tem esse despacho aqui agregado por subsistema e por modalidade, né? E aqui, em seguida, a gente já tem um pouco mais detalhado, informando quais as usinas que estariam por mérito, caso fosse dado só pelo Decomp. Esse é basicamente um extrato de um dos relatórios que a gente vai publicar logo em seguida, que é o informe do PMO, que é o primeiro documento, né, que a gente divulga alguns resultados mais de imediato. Então, vou passar aqui rapidamente e só deixar aqui indicado. Aqui o subsistema Nordeste e Norte, não vou entrar aqui em detalhe em todas as usinas. Essa análise da variação do CMO, nem sempre a gente consegue trazer aqui na apresentação dos resultados, dado que muitas vezes a gente está apresentando os resultados e ainda elaborando esses estudos para entender um pouco o que ocasionou o comportamento do CMO, seja no sentido de elevar ou no sentido de reduzir. Como a gente já tem esse resultado disponível hoje, então a gente está trazendo aqui nessa reunião, mas não necessariamente a gente vai conseguir trazer em todas. Mas aqui só comparando, né? A gente tem aqui o CMO aqui da última revisão, da revisão 3 do PMO de maio, e o CMO aqui indicado para a semana operativa de 29 de maio até 4 de junho. Então, a gente tem aqui só uma coisa também que é sempre bom ressaltar, que a ordem desses estudos que a gente faz podem ser mudadas, a quantidade de estudos também. A gente faz umas rodadas assim auxiliares para a gente tentar entender um pouco e trazer para vocês o que motivou esse comportamento do CMO, e a gente traz de uma maneira que fique melhor a forma de compreender, tanto para nós aqui quanto para vocês que estão acompanhando. Então, só passando aqui, né, quais foram os casos que a gente rodou essa semana. Aqui a semana 4 é o resultado, a última revisão, e o acoplamento aqui trata-se da atualização da função de custo futuro e da vazão. Aqui, nesse resultado, o resultado já é considerando a atualização desses dois fatores. E nessa rodada, só lembrando, né, a gente atualiza esses dois fatores que eu acabei de comentar, e a gente utiliza os resultados preliminares da última revisão do PMO. Só lembrando que os níveis de partida também são estimados conforme a última revisão do PMO. Aí, em seguida, atualizamos os níveis de partida, conforme enviado pelos agentes, a previsão de carga, disponibilidade de usinas térmicas e hidrelétricas, limites elétricos, restrições hidráulicas e, por fim, todos os outros fatores que compõem o DEC, mas que não estão representados aqui. Então, dá para observar que já era prevista uma pequena elevação do CMO aqui, já no início, né, no primeiro estudo, acoplando, mas vamos seguir aqui, direto aqui para os limites elétricos, que foi aqui o fator que impactou mais nessa elevação do CMO aqui no subsistema Sudeste-Sul. A atualização desses limites de intercâmbio, o que vale ressaltar aqui, né, que essa elevação foi principalmente por conta da redução do bipolo de Xingu, né, aquela interligação ali do Nordeste com o Sudeste. Teve uma redução desse intercâmbio, ainda vê uma energia barata do Norte, mas a partir do momento que a gente reduziu esse limite, a gente atingiu esse limite também, né, eu indiquei lá
logo no início da apresentação, que esse limite foi um dos limites que atingiram seu valor máximo, então houve a elevação do CMO, dado que o subsistema Sudeste e Sul tiveram que complementar a geração com demandas internas. E aqui para o subsistema Nordeste e Norte, a gente viu um comportamento aqui, conforme vamos atualizando aqui todos os fatores, bem pequenas alterações, mas essa elevação se dá basicamente aqui por conta, então, desse acoplamento, que é a atualização da função de custo futuro, do New Wave, mais a atualização da previsão de vazões também. Aí, só finalizando, em relação ao despacho antecipado das usinas a GNL do PMO de junho, depois eu vou trocar aqui, do PMO de junho. Aqui a gente traz o benefício GNL calculado. Esse PMO a gente está despachando, comandando o despacho, então, dessa semana, que vai de 31 de julho até dia 6 de agosto. O benefício GNL, só lembrando que ele é calculado, assim como o CMO, ele é calculado por subsistema. Então, aqui a gente tem as duas usinas aqui do subsistema Sudeste, Santa Cruz e Linhares, e Porto Sergipe no Nordeste. Então, olhando o benefício GNL do subsistema Sudeste, comparando com o CVO dessas duas usinas, as duas estão despachadas por ordem de mérito para essa semana indicada. E para Porto Sergipe, o benefício GNL em todos os patamares de carga ficou menor que o seu CVO, então não há previsão de despacho por mérito para essa usina. Então, o ONS mantém, né, o que a gente já tem feito para todas as semanas de julho, apesar de não ter ordem de mérito para Porto Sergipe e sem necessidade também de despacho por razão elétrica, o ONS, então, comanda o despacho dessa usina por garantia energética. Essa garantia energética, então, comandada com o despacho total da usina, então, o que a usina tiver de disponível no momento, quando chegar nessa semana operativa, é o que será comandado. E só lembrando que despacho por garantia energética não entra nos modelos energéticos. Só para finalizar com esse último slide aqui, isso daqui também já foi falado, tanto na apresentação da Lili, anterior a essa, quanto na apresentação de ontem, então fica aqui só a título de referência, aqui um resuminho da ENA, né, da previsão da ENA, a previsão semanal e a previsão mensal, a previsão de carga que foi falada ontem na apresentação, e em relação à importação de energia, só um lembrete que para essa semana operativa não houve oferta nem para a Argentina, nem para o Uruguai. Então, aqui eu finalizo a apresentação. Juliano, passa a palavra para você de novo e fico aqui à disposição para eventuais dúvidas. Obrigada. Obrigado, Diana. Então, a gente encerra esse bloco. Vamos a um novo intervalo e a gente volta, então, com as respostas às últimas perguntas postadas no fórum e a leitura da ata para a gente encerrar a reunião. Então, a gente volta daqui a pouquinho. Voltamos, então, do nosso intervalo. Vamos às perguntas que foram postadas no fórum. Eu vou começar com a pergunta. Eu vou juntar algumas perguntas aqui que são bastante semelhantes e já aviso, então, que eu solicitei aqui para o João Marco, né, o gerente da área aqui de planejamento elétrico de curto prazo, né? Eles não estavam conosco, mas o João estava numa outra reunião, mas ele gentilmente, então, está conosco aqui para responder algumas dúvidas que foram postadas no fórum. Então, como eu disse, eu vou reunir algumas perguntas, então, mas vou lê-las, né, integralmente. A da Catiúcia Severnini, da Flow Energia, ela diz o seguinte, se nós poderíamos explicar melhor o atraso de uma das obras que aumenta o escoamento da FNESE e FCN, apresentado ontem, em que foi postergado para o final de junho, no IPDO do dia 27, né, que foi publicado há instantes atrás, né, a informação da integração de novas instalações que corresponde à mesma obra que foi postergada. Ela pergunta se haverá alteração dos limites nos decks definitivos e por que a obra foi postergada, visto que o cronograma era até maio. Uma pergunta nessa mesma linha, o Vitor Hugo Ferreira, no IPDO do dia 27/5, consta que a energização da LT 500 kV Mesquita Mutum foi concluída e que essa linha aumenta a margem de escoamento do Nordeste para o Sudeste. Essa informação elevaria os limites utilizados nos decks já publicados? Se não, será utilizado no DCEM de amanhã? Essa parte das informações de utilização nos modelos, aí eu complementarei o que o João vai comentar em seguida. Acho que temos mais uma pergunta nesse sentido.
Do Eric Giareta, da Indra. Ele disse que no IPDO, também nesse sentido, né, foi comunicado a energização da linha 500 kV Mesquita Mutum e o consequente aumento do escoamento do Nordeste para o Sudeste. Essa não seria a parte ou a totalidade das obras comentadas como faltantes ontem? Isso elevaria novamente os limites informados de FNES de 2.500 para 3.500 médios? E, em caso afirmativo, se essa alteração será realizada hoje. Então, essas perguntas foram as que eu percebi que tem o mesmo mote aqui, né? Essa questão das obras. Então, João, passo a palavra para você e para você fazer as considerações que você achar pertinente. Bom dia, João. Bom dia, pessoal. Sobre a questão da obra, né? Essa obra realmente é a finalização desse lote, né? Da transmissora Caminhos do Café. Então, estou fechando ali essa conclusão desse lote, desse leilão. E realmente ela traz esse aumento de limite, né, de 2.500 para 3.500, né? Os estudos aqui da programação mensal de operação, no programa mensal de operação, eles querem que a gente trabalhe com as informações com uma certa antecedência, né? Então, ontem, quando a gente estava fazendo exatamente o relatório para definir os limites aí para serem utilizados nas simulações, né, do PMO, a informação que na ocasião era que a obra não entrou em operação, e nesse caso, como é um equipamento que não entrou em operação, a gente utiliza as previsões que são dadas pelo DMSE, né? Assim é dada a regulamentação. Então, a gente precisa seguir as datas que estão definidas pelo DMSE. Seguindo as datas do DMSE, então, essa obra, né, para os limites, ela teria um ganho de limites apenas para o segundo mês em diante aí do PMO. Isso que nós consideramos, que foram considerados nas simulações realizadas de ontem para hoje aqui do PMO, né? Em relação à postergação, né, acho que o que aconteceu com essa obra é o que pode acontecer com qualquer integração de equipamentos, seja de geração, seja de transmissão. Existe uma expectativa, né, de conclusão de uma legislação, de uma integração do equipamento. Ao longo dos períodos de teste, né, pode acontecer alguns percalços que levam à necessidade de atraso nessa programação inicialmente prevista. Então, para ressaltar, né, essa obra estava prevista para ser integrada no último fim de semana, foram identificados alguns problemas ali em relação a um reator que apresentou um vazamento. Então, essas coisas são normais assim, da integração, né? E calhou, né, acabou de acontecendo, nessa última madrugada, né, agora cedo, hoje ainda, mais cedo, né, foi conseguido concluir os testes necessários para essa integração desse equipamento. Então, de certa forma, é uma boa notícia, né? Temos que encarar dessa forma, porque isso amplia os limites aqui para o Sudeste, isso é bastante positivo aqui para o sistema. Mas, em termos de operacionalização, né, das simulações, eu vou pedir até para o Juliano comentar um pouco como é que a gente vai se dar essa parte agora. Perfeito, João, obrigado. Então, com relação como você bem disse aí, João, no começo da sua fala, nós trabalhamos aí durante essa semana e tivemos as rodadas aí de New Wave Decomp, né? Com base na melhor informação que nós tínhamos até então, inclusive informações que foram consensadas com a ANEEL, com o CCE e foram dadas publicidade ontem, aqui, conforme você comentou, né? Não se tinha essa informação, então, assim, uma vez que nós não faremos modificações nos decks de New Wave Decomp, face a essa informação agora, então até porque seria necessário nós realizarmos uma revisão do relatório de limites, mas também precisamos voltar e conversar com a ANEEL e o CCE para a gente verificar se esse é um fato relevante, mas se é um fato suficientemente relevante para a gente fazer alguma modificação nos decks a partir da próxima semana, dado que hoje, dado toda uma cronologia envolvida, não será possível a gente realizar tudo, nós realizarmos todo esse nivelamento e ainda rodar, se fosse o caso, rodar novamente os decks de New Wave Decomp. Então, assim, não serão realizadas movimentações nesse sentido para New Wave e Decomp. Então, o que está publicado lá de forma preliminar é o que vai ficar como deck definitivo com relação a essa informação, né? E
Então, hoje, ao longo do dia e no princípio da próxima semana, a gente vai buscar e conversar com a ANEEL e com a CCE para a gente verificar para a gente consensar qual será o melhor movimento nesse sentido, né? E uma vez definido isso, obviamente, vai ser dado publicidade a todos vocês. Com relação ao DECEM, né? O DECEM segue um rito um pouquinho diferente, né? O DECEM, assim que a obra entra, ele já utiliza um novo limite. Então, o Diogo aqui, né, que está respondendo pela área de programação diária, ele me pediu para comunicar a vocês que sim, no DECEM, para amanhã já vai ser considerado esse limite novo de FNES, então, de 3.500 megawatts, ok? Então, é o que temos no momento com relação a essa informação que vocês ficaram sabendo, e nós também, aí, da informação dessa madrugada aí ou desse princípio de manhã, que a obra, então, que foi comentada ontem, entrou em operação. Ok? Seguimos, então, e aproveitar que o João está aqui, algumas perguntas aí também questionando a questão do como são modelados, né, a questão das premissas. Eu vou ler umas perguntas também aqui semelhantes. Temos duas aqui do Bruno Belotti, da Targus. Ele diz o seguinte: como o modelo Decomp modela o fluxo Tucuruí e Xingu corretamente, caso não tenha ganho nos demais fluxos ao reduzir o fluxo norte-sul, essa modelagem não teria ficado restritiva demais, descolando e elevando os custos marginais artificialmente? O Bruno continuou: com base nos limites previstos para junho no PMO passado, em comparação aos limites utilizados nesse PMO de junho, qual outro fator, além da previsão de geração do Belo Monte, impactou a redução do limite de 8.000 para 6, 5 e 4, né, nos patamares de carga, né, Bruno? Houve ganho em outro limite, uma vez que FNS e FNES permanecem os mesmos do PMO passado? Aqui o Bruno comenta, né? Caso os limites fossem elevados para 6.000 megawatts médios em todos os patamares, o custo marginal do Sudeste reduziria em R$ 80. Aqui, segundo o Bruno, assim como ele também comenta, se caso fossem elevados para 7.000 megawatts médios, os custos ficariam equalizados em R$ 240 o megawatt médio. Aqui tem uma terceira contribuição do Bruno também, onde ele verificou que no CMO preliminar divulgado pelo INES, um grande descolamento dos custos marginais Sudeste, Centro-Oeste e Sul em comparação com o Norte e Nordeste, aproximadamente R$ 100 o megawatt-hora. Notamos que isso ocorreu em função da utilização plena do fluxo Norte-Sudeste de Polo Xingu ou as restrições 447 e 547. Portanto, para o modelo Decomp, ainda há previsão de geração excedente no Norte, que poderia estar sendo escoada para o Sudeste e Centro-Oeste, que não está sendo feita. Aqui é uma pontuação, não foi uma pergunta, né, Bruno? E ainda nesse sentido, o Vitor Hugo, né, lá da Gold, também já tinha tentado responder, né, Vitor, a sua dúvida com relação. Ele pergunta se para o Decomp é necessário a estimativa da geração do Belo Monte para o cálculo do limite e por que o mesmo não é feito no FNS com Serra da Mesa, por exemplo. Então, para dar uma passada geral nessa questão das premissas, né, essa é uma questão que, nessa época, ela é bastante recorrente, nessa transição do período úmido para seco, né? Então, o João também, aproveitar a presença do João, o João pode nos apoiar aí, João, fica à vontade. Obrigado pelas perguntas. De fato, né, existe, né, como já até falamos em outras ocasiões, né, existe os limites de FNS, FNES e do somatório FNS, FNES, existe uma correlação desses limites em relação aos limites de bipolo e também em relação ao limite da própria Tucuruí e Xingu, né? Então, nesse cenário de transição, né, a gente vai observando, acompanhando aí as previsões de vazões aí para Belo Monte, né, e a gente, como a gente explicou em outras ocasiões também, a gente vai acompanhando e vê qual que é a contingência mais crítica para o sistema, né. À medida que Belo Monte vai reduzindo sua geração, né, em função da água que está disponível, a gente observa que, né, aumenta o fluxo de Tucuruí para Xingu. E aí, essa perda, né, essa perda dessas duas linhas de transmissão, dessa linha de transmissão, é o fator mais crítico que leva à necessidade de restrição aqui para o FNS mais o FNS. Tá? Então, dessa forma, né, a gente determina os limites de FNS, FNES, em função desse valor de Tucuruí Xingu que a gente estabelece como sendo a melhor somatória, assim, qual que é o maior fluxo que a gente pode trazer tanto pela Tucuruí Xingu quanto pela própria FNS, FNES, né? A partir disso, né, a gente trabalha com uma premissa aí de Belo Monte, né, para a gente tentar
ver o valor, né, de bipolo que a gente consegue praticar. Ou seja, uma vez que a gente definiu o FMS e FNES, a gente retorna, então, para esse valor, na parte AC aqui do sistema, né, de corrente alternada, qual é o máximo fluxo que a gente pode ter na ligação em corrente contínua, né? Então, a gente chegou nesses valores que vocês mencionaram, aí, 6.000, 5.000, 4.000. Então, basicamente isso. É bastante... Uma das perguntas falou, por que não é feito como lá em Serra da Mesa? É bastante diferente. Na verdade, o FNS lá, ele é composto, né, pelo fictício que vem para o Sudeste, mais a geração ali do que está no tronco. Ali. Então, é diferente desse caso aqui, que nesse caso aqui, na verdade, é uma correlação entre limites, né? O fato é que o sistema não é possível maximizar todos esses fluxos ao mesmo tempo. Eu não consigo maximizar o bipolo ao mesmo tempo que eu maximizo o FNS e o FNS. Então, por isso que a gente tem que fazer utilizar esse racional, né, para chegar exatamente nesses limites. Então, a gente precisa adotar premissas de geração de Belo Monte para poder chegar nesses valores. Tá? Beleza, João. Agradeço. Acho que ficou bastante claro. Também, da mesma forma, acho que você já tem falado em outros fóruns, acho que até no fórum do PMO, aqui em outros fóruns que eu digo lá nas reuniões semanais, eventualmente, né, que nós temos aí em conjunto, as nossas gerências têm trabalhado para tentar evoluir esse processo, né, no sentido que a gente cada vez menos fique dependente de lançar mão nessas premissas, né. Esse é um trabalho que vem sendo realizado, ele ainda não está pronto, mas obviamente a gente vai também, quando a gente concluí-lo aí com sucesso, a gente espera, né, no futuro próximo, a gente também vai poder dar a devida publicidade dele. Perfeito, João, Juliana. Só para te dar uma informação para todos, assim, a ideia que a gente, de aprimoramento que a gente pensa aqui, é exatamente aproximar da mesma modelagem que a gente já adota, por exemplo, para o DCEM, né? Trazer a modelagem que a gente utiliza no DCEM para esses limites, né? Também para o DECOMP, né? E precisamos ver exatamente, em função das características de cada um dos programas, né, como é que isso é possível fazer, né, e de que forma é possível fazer. Beleza, João. Então, agradeço você mais uma vez aqui pela presença, acho que foi de grande valia aqui para a gente poder esclarecer, pelo menos, acredito, grande parte das dúvidas, e se porventura ainda ficar algumas dúvidas, né, a gente pede para que elas sejam encaminhadas, então, para a Central de Relacionamentos com os Agentes. Obrigado, João. Então, a gente segue. Então, essas foram as perguntas que foram postadas no fórum até o momento que a gente retornou do último intervalo. A gente vai proceder, então, com a leitura da ata, então, e com a consequente finalização dessa reunião. Vou compartilhar com vocês aqui, espero que todos estejam vendo. Então, vamos lá. Ata da reunião deste PMO de junho de 2021, realizado nos dias 27 e 28 de maio. Então, as seguintes apresentações foram realizadas. A apresentação pela CCE, das restrições enquadradas na previsibilidade para o cálculo do PLD, pela Gerência Executiva de Planejamento Energético, a PE, os dados entrados no modelo New Wave para o mês de junho de 21 para a elaboração do PMO do referido mês. Sobre a apresentação sobre o acompanhamento e previsão da carga, a apresentação da carga foi iniciada com o acompanhamento da carga verificado ao longo dos dois últimos anos. Para o ano de 2021, foram apresentados os valores verificados por subsistema para o período de janeiro a abril. Para maio, foram mostrados os valores estimados para o mês com base nos 24 primeiros dias verificados e mais a previsão para o restante dos dias. Além dos valores verificados e estimados para os meses de janeiro a maio do ano em curso, foram apresentadas também as respectivas taxas de crescimento em relação aos mesmos meses do ano anterior. Para o mês corrente, foram ressaltados os principais destaques meteorológicos e econômicos que vêm impactando o comportamento da carga. Finalizando, foram apresentadas as previsões consolidadas por subsistema para os meses de junho e julho de 21, consolidadas no PMO de junho, sendo as mesmas comparadas com os valores previstos na primeira revisão quadrimestral do PLAN 21-25. Pela Gerência Executiva de Planejamento Elétrico, as principais alterações de limites elétricos no PMO de junho de 2021. Pela Gerência Executiva de Programação, a PR, os pontos de destaque da operação eletroenergética do SIM no mês de maio, uma apresentação sobre o CT PMO PLD, né, a curva referencial da Olga Tucuruí,
Os dados de entrada do modelo DECOM para o mês de junho de 21 para a elaboração do PMO do referido mês e o acompanhamento do modelo DECEM na programação diária. Sobre meteorologia e hidrologia, no dia 27, então ontem, Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia apresentou a previsão hidrometeorológica e análise das condições climáticas. Nas 3 primeiras semanas do mês de maio, a precipitação ficou restrita ao trecho baixo das bacias dos rios Tocantins, Xingu e Madeira, sendo que os totais de precipitação foram diminuindo no decorrer das semanas, típico desta época do ano. As bacias dos rios Jacuí, Uruguai e Iguaçu também apresentaram precipitação, mas de intensidade fraca, na primeira quinzena devido ao avanço de 2 frentes frias pela região sul. A terceira semana do mês apresentou um período de estiagem nas bacias hidrográficas de interesse do SIM. Já no início da quarta semana, o avanço de uma frente fria pela região sul ocasionou totais elevados de precipitação na bacia do rio Jacuí, contribuindo para a ocorrência de anomalia positiva de chuva nessa bacia. Nas demais bacias hidrográficas da região sul e na calha principal do Paraná, a frente fria do início da quarta semana ocasionou chuva fraca a moderada. A combinação da atuação de massas de ar frio presentes na retaguarda das frentes frias e de noites de céu claro contribuiu para a ocorrência de anomalias negativas de temperatura mínima nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina no mês de maio. As temperaturas máximas ficaram próximas aos valores médios nas capitais brasileiras, exceto São Paulo, Rio de Janeiro e Campo Grande, onde a temperatura máxima variou entre a média e acima da média histórica. A geração eólica da região Nordeste apresentou declínio na primeira e terceira semana do mês por conta do avanço de frentes frias pelo litoral da região Sudeste e litoral sul da Bahia, elevando nas demais semanas. Climatologicamente, o trimestre de junho, julho e agosto é caracterizado por ser a estação mais seca e fria na grande faixa central do Brasil. Na região sul, a ocorrência de precipitação devido à passagem frequente de frentes frias e as temperaturas nesse trimestre são as mais baixas do ano. A anomalia de temperatura da superfície do mar no Oceano Pacífico Equatorial é a configuração dos campos de radiação de onda longa e de vento em baixos e altos níveis da atmosfera indica o fim do episódio Laninha. Atualmente, há neutralidade em relação ao episódio El Niño e Oscilação Sul. Para o próximo trimestre, há previsão de aproximadamente 70% de chance de continuidade na neutralidade em relação ao El Niño e Oscilação Sul. Foram apresentados os hidrogramas com a precipitação média verificada e média prevista pelos modelos, bem como as vazões verificadas nos últimos dias e as vazões previstas resultantes do modelo SMAP para a primeira semana operativa do mês de junho de 21, no caso as bacias dos rios Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Iguaçu, Uruguai, Jacuí, Capivari, Itajaí-Açu, Paraná, São Francisco, Tocantins e Madeira. O INS também apresentou os resultados do cenário de vazões de longo prazo obtidos com modelos MAP a partir da utilização de chuva histórica de 2006 e 2020 e da previsão de precipitação do modelo ECM-WF estendido. Foi comunicado que a partir do PMO de julho de 21, os resultados do modelo SMAP serão utilizados também para a segunda semana prevista, em substituição aos resultados do Previvaz, para todos os aproveitamentos que já utilizam o SMAP para a primeira semana operativa. As alterações dos arquivos de entrada e adaptações do processo de previsão de vazões serão apresentadas na reunião do dia 28/5, que no caso já foi hoje, né? Foi comunicado também que a partir do 1º de agosto, os resultados do modelo SMAP serão utilizados para as 2 primeiras semanas operativas dos aproveitamentos das bacias do Xingu e Telespires, substituição aos resultados do Previvaz. A PEN irá apresentar e divulgar os parâmetros de calibração do SMAP para essas bacias na reunião do PMO de julho. Já no dia de hoje, então, a reunião foi iniciada com uma apresentação sobre as alterações operacionais que serão realizadas pelo INS para a implementação da previsão pelo SMAP na segunda semana prevista operativa e um breve resumo do processo do CTPLD-PMO que motivou essa alteração. Após isso, foi apresentado o desempenho da previsão de vazões do mês de maio de 21 para cada um dos subsistemas, sempre comparando o valor previsto no PMO e revisões com o valor estimado para o fechamento do mês. Posteriormente, foi apresentada a previsão de vazões para o mês de junho de 21 para todos os subsistemas, sendo detalhada a evolução das vazões nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema, Tietê, Paraná, Iguaçu, Uruguai, São Francisco e Tocantins. Destaques na previsão da ENCA, o subsistema Sudeste, Sul, Nordeste e Norte apresentam a MLT abaixo da média histórica. Para o mês de junho de 21, os cenários gerados foram agregados em 513 aberturas. Para o subsistema Sudeste, 65,3% dos cenários gerados apresentam ENA entre 50% e 70% da MLT. Para o subsistema Sul, 59,1% dos cenários gerados apresentam ENA abaixo de 50% da MLT. Para o subsistema Nordeste, 78% dos cenários se encontram abaixo de 50% da MLT também. Para o sistema Norte, 49,5% dos cenários gerados estão entre 70% e 90% da MLT. Entrando nos assuntos gerais, aquele tópico que a gente sempre comenta, o representante da Eletrobras informou que a potência contratada pela Eletrobras com Itaipu
para o mês de junho de 21, para o sistema brasileiro, é de 10.935 megawatts. Os demais itens da ata ficam para consulta posterior de vocês. A gente vai publicar a ata em seguida. A gente sempre lembra, então são 11h05, a gente vai deixar aí em aberto para comentários, né? Deixa eu só parar aqui o compartilhamento. A gente deixa em aberto para comentários até as 11h30. Se alguém tiver interesse de alguma inserção na ata, a gente pede para que ela seja enviada para o e-mail pmo@ons.org.br até as 11h30 de hoje, quando então a gente vai dar a ata por finalizada e a gente vai proceder à publicação logo em seguida. Com isso, então, a gente encerra a reunião do PMO de junho de 21. Se porventura ficou alguma dúvida, né, ou se ficaram algumas dúvidas aí relativas a tudo que foi apresentado ontem e hoje, a gente pede para que vocês encaminhem as suas questões para a nossa central de relacionamento, que então a gente vai respondê-las o mais breve possível. Então é isso, a gente encerra a reunião desse PMO. A gente agradece a participação de todos, dos colegas do INS, da Vox, que propiciou aí a transmissão, e já deixamos o convite aí para a próxima quarta-feira. Então, a gente lembra, né? A semana que vem é a semana mais curta aí, em virtude do feriado na quinta-feira, dia 3. Então, todos os processos aí serão adiantados, né? Com relação à revisão de Decomp, por exemplo. E a apresentação e a reunião semanal da programação da operação, então, vai ser realizada na próxima quarta-feira, dia 2, às 15 horas, no horário de praxe. Ok? Então é isso. Bom dia, um bom final de semana a todos, saúde para todos e até o nosso próximo encontro. Valeu, até mais. Tchau, tchau.